Rádio Literária Mais, livros, arte e muito mais. Rádio Literária Mais, literatura no ar pra você escutar. Você está na Rádio Literária Mais, este é o Poeticamente, um programa especial para quem é apaixonado por poesia. Eu sou Franci Lima, escritora, fundadora da comunidade Literária Mais, estou sempre no comando aqui do programa, mas hoje a gente vai ter uma novidade, porque hoje eu serei a entrevistada e a Messia Souza, que é uma escritora também, que faz parte da equipe Literária Mais, ela é quem vai comandar o programa e me entrevistar. Então já fica aí, porque vai ser bom demais. O corpo pede poesia, a mente pede poesia, o coração quer poesia, a vida pede poesia. Poética, poética, poeticamente. Por favor, me diga quem é a Franci Lima para que os ouvintes possam te conhecer. Franci Lima é uma mulher inquieta, eu diria, que está sempre tentando descobrir alguma coisa nova, aprender algo novo. É uma mulher muito corajosa, eu diria. Quando eu quero uma coisa, eu fecho os olhos, me atiro e vejo o que que vai dar. E muito criativa também, né? Às vezes eu gostaria até de ter menos ideias do que eu tenho. Mas eu acho que, resumidamente, é isso. Uma pessoa que é apaixonada por literatura e por arte no geral, né? Eu amo música, eu amo cinema, eu amo dança, eu amo teatro, eu amo. Então, assim, teve arte, Franci Lima está presente. Então, acho que essa sou eu. Para começar, eu quero te ouvir em poesia. Qual poema você escolheu para abrir o programa e por que ele te representa neste momento da sua vida? Esse poema me representa porque ele foi escrito recentemente e porque eu acho que retrata muito bem um momento social que nós estamos vivendo, que não é o momento que nós gostaríamos de viver. O título do poema é Recado e diz assim: Meu corpo não é seu, minha vontade não é sua, meu pensamento não é seu, a minha fala não é sua. Minha roupa não é sua, meu transitar não é seu, minha boca não é sua, meu desejo não é seu. Meu gozo não é seu, minha escolha não é sua, meu trabalho não é seu, minha diversão não é sua. Meu dinheiro não é seu, minha casa não é sua, meu espaço não é seu, minha vida não é sua. Seu é somente o controle descabido que insiste em me possuir, sua é a desconfiança que te leva a me agredir. Seu é o desejo de me ter a contragosto, sua é a raiva que te faz ser um inimigo imposto. Seu é o medo de mostrar sentimento, sua é a violência que interrompe meu momento. Sua é a força que trai, machuca, ofende, seu é o mistério que não me deixa ir em frente. Seu é o medo macho que te impede de amar. Sua é a dureza que te proíbe de cuidar. Sua é a posse que me prende. Seu é o ciúme que me ofende. Seu é o preconceito no ar. Sua é a necessidade de me inferiorizar. Minha é a beleza de sentir. Meu é o desejo de ir e vir. Minha é a sede de liberdade. Meu é o sonho de existir. Franci, você lembra quando a poesia te escolheu? Qual foi o primeiro encontro real com a escrita? Aquele momento em que você percebeu que não era só leitura, era necessidade. A escrita, eu acho que foi antes de eu começar a escrever, porque toda lembrança que eu tenho de mim, criança, era sempre com papel, lápis, rabiscando, e na minha cabeça, antes mesmo de eu saber escrever, na minha cabeça eu já estava escrevendo. Então, assim, as histórias se construíam na minha cabeça e eu riscava ali e achava que estava escrevendo. E assim que eu fui alfabetizada, eu já comecei a escrever, né? Eu escrevia muitas histórias, eu era aquela criança que eu vivia enfurnada no quarto,
eu esquecia de brincar, eu esquecia de comer, eu esquecia de tomar banho, eu esquecia qualquer coisa. Então a minha mãe, ela tinha que ficar me puxando para fazer outras coisas, porque eu queria estar o tempo todo no quarto, ou lendo ou escrevendo. Agora, poesia mesmo, eu descobri a poesia na adolescência. Então, a minha adolescência ali entre os 14, 17 anos, né, foi quando a poesia realmente, assim, aflorou em mim, né, mas escrita mesmo, eu acho que eu já nasci com essa necessidade de escrever, é algo muito, não tem como separar a Franci de escrita, né, todas as fases da minha vida, assim, que eu lembro foi com muita escrita. Franci, seu processo criativo é mais caos ou ritual? A poesia chega de surpresa ou vem no silêncio, na dor, na alegria, ou você sente e provoca o texto? Bom, primeiro eu preciso dizer que eu não sou poeta, eu não me considero poeta, não me apresento como poeta em lugar nenhum, porque eu acho que poeta é aquela pessoa que realmente se dedica a escrever poesia, né, que realmente estuda sobre poesia, e no meu caso não é isso que acontece. A poesia, para mim, ela é um respiro, ela é como se fosse um hobby. Então, é aquela coisa, eu estou aqui, sei lá, tô sentindo alguma coisa, eu estou aqui sentindo a tristeza, eu estou apaixonada por algo, eu estou decepcionada com algo. Aí, então, nesses momentos surgem inspirações para alguns poemas que, para mim, são como se fossem desabafos, né? Como se fossem ali a minha alma, o meu corpo querendo extrapolar, querendo dizer alguma coisa. Então, os meus poemas, eles geralmente surgem assim. Então, eu não tenho uma rotina para escrever poemas, até porque eu não sou poeta. Então, na minha adolescência, durante a minha adolescência, que foi quando eu descobri, né, as poesias por conta de Carlos Drummond de Andrade, e Carlos Drummond era vivo ainda na época, então nesse tempo, nesse período da adolescência, sim, eu me considerava poeta nesse período, porque realmente eu escrevia muitos poemas. Era aquela coisa de, aquelas paixõezinhas da adolescente, os namoricos, os paqueras, né, aquelas coisas. E na cidade que eu morava tinha um grupo teatral, cultural, que eles faziam muitas gincanas na cidade. E eu participei de algumas dessas gincanas, escrevendo poemas, né, tipo, era quase por encomenda, porque tinha aquela temática, eu tinha que escrever sobre aquilo, e aí a gente apresentava esses poemas na praça da cidade, e teve um desses poemas que eu fiz, que ele ganhou, né, a gincana, a gente ganhou um prêmio por causa disso. Teve também um outro concurso que eu também ganhei por conta de um poema. Então, assim, na adolescência era muito forte essa coisa dos poemas. Mas depois eu comecei a escrever outras coisas, e aí o poema foi virando essa coisa mais de um hobby mesmo, de um desabafo, assim, que eu escrevo esporadicamente, né? Então, é bom eu dizer isso, mas assim, eu não tenho. Quando eu vou escrever outros gêneros, no caso que eu escrevo muito romance, aí sim tem ali um processozinho. Mas eu diria que a minha escrita é sempre caos. Eu não tenho assim ritual, eu não tenho aquela coisa, eu preciso de silêncio absoluto para escrever alguma coisa, eu preciso me fechar em um quarto para escrever. Não, eu escrevo em qualquer lugar. A inspiração chegou, eu escrevo. Assim, é meio no caos, na correria da rotina mesmo. Eu diria que a minha escrita ela é mais caos mesmo. Toda pessoa poeta carrega influências, conscientes ou não. Quais autores, livros, músicas ou vivências moldaram sua forma de escrever? Influências, eu acho que eu tenho muita influência de arte, assim, desde que eu sou criança, que a minha vida sempre foi envolvida com arte. Então, eu sempre fui aquela criança de pintar, de desenhar, de fazer artesanato, de participar de peças na escola, de escrever, de ler, de compor. Então, assim, as minhas inspirações vêm daí, né? Eu sempre gostei muito de ler e de apreciar a arte em todas as suas formas.
E a minha inspiração vem disso, sabe? Eu acho que a arte está presente e é a minha grande inspiração. Agora, falando de poema mesmo, a minha grande inspiração vem de Carlos Drummond de Andrade, que foi assim, foi o primeiro poeta que eu li e que eu me apaixonei assim de cara. E aí foi ele que me deu essa vontade de escrever poesias, né? E eu acho que assim, vem daí, eu acho que a explicação foi essa paixão repentina que eu tive por Carlos Drummond de Andrade. Que gêneros você escreve? E quais textos ou livros você publicou? Então, na infância eu escrevia contos, aí na adolescência, como eu falei, eu descobri os poemas e aí me apaixonei por eles, passei a adolescência quase toda escrevendo poemas, mas eu escrevia contos também na adolescência, e na adolescência eu experimentei escrever um romance. Eu tenho esse romance datilografado até hoje, ele nunca foi publicado, mas depois, já na fase adulta, eu me descobri nos romances, e aí hoje o que eu mais escrevo realmente são narrativas longas, são romances, adoro escrever histórias longas, com muitos personagens, com tramas, conflitos, então eu me considero hoje uma romancista, mas na verdade eu escrevo de tudo, né? Eu escrevo tudo que você quiser. Então, assim, eu escrevo artigos de opinião, eu escrevo crônicas, eu escrevo poemas, eu escrevo contos, eu tenho participação em 25 antologias, né, de contos. Organizei também 4 antologias de contos, então o conto também está muito presente. Eu gosto de contar histórias, na verdade, né? Mas eu também gosto de extravasar muito através de crônicas, é uma escrita também que eu gosto muito, porque a crônica você traz ali a sua opinião também de um jeito ali literário, né, e tal, gosto muito de escrever crônicas. E assim, eu já perdi a conta de quantos contos, textos eu escrevi, porque eu escrevo desde os 6 anos de idade, então é muita coisa. Agora, grande parte, assim, do que eu escrevi se perdeu. Era coisas, assim, que eu escrevia em cadernos, esses cadernos iam pro lixo depois, eram coisas que eu escrevia em guardanapos, em folhas de papel. Então, e os meus poemas, né, grande parte que eu escrevi na adolescência, eles também se perderam. Na cidade que eu morava tinha enchentes, né? E numa dessas enchentes, os meus cadernos, as minhas agendas foram embora com a água. Então, assim, grande parte do que eu escrevi durante a minha trajetória eu já não tenho mais. Isso é algo assim que me deixa bastante triste, mas muita coisa assim de poemas, né? De adolescência e de início assim de fase adulta eu já não tenho mais. E as publicações, assim, eu tenho as antologias, né, que eu falei, que já são quase 30, mas livros autorais mesmo, eu tenho 9 publicados. Tem 6 que são no formato impresso, e 3 que ainda estão somente no formato digital, mas que eu pretendo colocá-los em formato impresso esse ano. Então, eu comecei com Felícia, a Porquinha Cor-de-Rosa, que é um livro infantil, em 2017. Em 2018, eu publiquei 15 Dias para Viver, que é um romance regionalista, né? Ele tem muita linguagem cearense mesmo, se passa em Fortaleza, entre Fortaleza e Morada Nova, que são cidades do Ceará. Traz uma protagonista em crise existencial e ela vai conhecer um cara pela internet e aí vai dar um bafafá, esse caso aí de paixonite. Em 2019 eu publiquei um outro romance que foi, aliás, em 2021 eu publiquei Não Me Pergunte Mais, que é uma história de amor entre 2 primos. Depois eu publiquei O Gato Persa e Brownies de Chocolate, que é uma comédia, que foi no tempo da pandemia, né? Ali eu peguei o cenário da pandemia e eu escrevi uma comédia, e esse ano o livro ganhou a versão impressa, né? E aí, esse ano ano passado, aliás, eu publiquei 5 Minutos, que é um drama romântico também. Traz a história de uma mulher que tem um filho doente, que foi abandonada pelo marido, e aí ela vai se apaixonar por um rapaz de 17 anos mais jovem, né? E tem aí toda a questão desse preconceito, enfim. E recentemente, no finalzinho de 2025, eu publiquei a minha primeira ficção científica, que tem assim uma linguagem mais para o público jovem, que é o Tria, e o Tria é uma ficção científica, assim, bem eletrizante, né?
E tem também um livro meu que ele não é, ele é de não ficção, né? É um livro motivacional, eu diria, para o público feminino, que é o Elas Voam, como ser uma mulher independente e feliz, né? E tem um outro, que é um livrinho também fininho, que ele é, na verdade, eu digo que ele é irmão de 15 Dias para Viver, que é um namorado para a minha tia, né? Eu pego a protagonista do livro e a sobrinha dela e eu criei ali um conto, uma historinha, com elas duas passando um final de semana bem inusitado. Então, essas são as minhas publicações até agora, mas eu tenho um livro que eu pretendo escrever, publicar esse ano, que é o Mulheres de Vento, que ele já está bem avançado a escrita. E eu tenho uma lista de mais de 30 livros para escrever, né? Eu acho que eu preciso de 7 vidas, igual gato, para poder publicar tudo. Mas no momento, essas são as minhas publicações. Franci, existe um tema que sempre volta na sua escrita, mesmo sem você planejar? Amor, ausência, corpo, identidade, fé, raiva, esperança. O que te persegue poeticamente? Eu sou muito dramática, então, assim, as coisas que eu escrevo sempre têm essa pegada, assim, meio dramática. Mas os meus poemas de adolescência, eles tinham dois temas que se repetiam muito. Um que era a paixão, o amor, né? Tava naquela fase de me apaixonar, de ter um namorado, aquelas coisas todas. Então, assim, na minha adolescência eu escrevi muito sobre amor, sobre paixão. E escrevi também sobre temas sociais, assim, eu sempre fui também de usar a minha escrita para criticar coisas que eu não concordo na sociedade, né? E aí eu acho que nos meus romances hoje, nos meus poemas, isso está muito presente também, essa coisa ainda dos temas sociais. Eu sempre gosto muito de usar a minha escrita para falar de tabus, para falar de preconceitos, para falar de machismo, para falar de coisas que me revoltam, de coisas que eu não concordo. Então, esses temas estão sempre presentes na minha escrita em geral, né? E eu falo muito sobre temas femininos, especialmente sobre tabus, sobre coisas que aprisionam as mulheres, né? Então, isso se repete muito, assim, na minha escrita, porque eu acredito que toda escrita, ela é autobiográfica. Por mais que você esteja escrevendo uma história de ficção, mas ali, naqueles personagens, ali naquela história, naquilo que você está escrevendo, tem muito do que você acredita, do que você viveu, do que você sonha, do que você espera, tem muito de como você vê o mundo, tem muito das suas expectativas. Então, eu sempre digo que toda escrita ela é autobiográfica, nesse sentido, né? Então, eu acho que esses temas eles se repetem porque são coisas que me movem e que às vezes me revoltam e que me inspiram de certa forma. Então, realmente, esses temas estão sempre presentes, eu acho que em tudo que eu escrevo. A literatura está no ar, rádio literária acabou de chegar. Livros, autores, leitores e muito mais. Essa é sua rádio literária mais. Olha só, se você é do tipo que ama livros e compras virtuais, então precisa acessar nossa loja no www.literariamais/shop e escolher sua próxima leitura. Lá você encontra livros de todos os gêneros infantis, romances, suspense, poesia, crônicas, além de mimos literários. Corre no site e escolha sua próxima leitura. Você é o tipo de pessoa que adora poemas? Que maravilha! O que eu vou te indicar não é um simples livro, é uma verdadeira obra de arte poética. No livro Trajetória e Outros Poemas, da autora Rubenita Alves Moreira, você encontra poesias que exalam pessoalidade, sentimentalismo e contexto histórico. Todos os poemas são escritos em português, inglês e espanhol e uma seção de ilustrações feitas pela própria autora. Já sabe, né? Vai agora no site literariamais.com.br/shop e garanta o seu exemplar. Boa leitura e ótimas poesias. Já estou sabendo. Me disseram que você é do tipo que ama ler textos intensos, reflexivos, gosta de ler sobre amor, relacionamentos e todas as nuances que os envolvem. Então sua próxima leitura já está selecionada. O livro Nuances do Amor da autora Bruna Esteves vai te entregar crônicas curtas sobre o amor e suas múltiplas facetas.
Você pode garantir seu exemplar no site literariamais.com.br/shop. Boa leitura! O corpo pede poesia, a mente pede poesia, o coração quer poesia, a vida pede poesia. Poética, poética, poeticamente. Vamos fazer um mini sarau agora? Imagine que você tem um palco. A plateia veio para te ouvir declamar. E você vai escolher 4 poemas seus e um poema de algum poeta que você admira para recitar em sequência. Topa? O primeiro poema se chama Idas e Vindas e eu escrevi ele em 7 de agosto de 1990, na minha adolescência. E ele diz assim: o tempo passa, o vento sopra, a gente vive e vai embora. O tempo não permanece, e nesse intervalo de ir e vir, muitas coisas. Para serem feitas, para serem aceitas, para serem desfeitas. A vida é curta e o tempo é valioso. Cada momento inspira segredos para o resto da caminhada. Se você acredita que não é capaz, na realidade nunca será. Se você acha que não sabe, nunca irá aprender. Se você acha que não pode, vai continuar sem poder. É preciso acreditar na sua capacidade. Somos homens, somos mulheres, somos gente com um potencial que corresponde à nossa maneira de encarar os fatos. Há em você um brilho que nem o sol consegue vencer. Há em você uma voz sufocada que grita por liberdade. Há em você uma energia que pode mudar o mundo. O tempo passa, o vento sopra, a gente vive e vai embora. Mas esta ida não é o ruim. O ruim é ir embora sem ter ficado primeiro. O segundo poema também é de 1990, na minha adolescência. Eu ganhei uma gincana com esse poema, então eu tenho um carinho muito especial. E é um poema bem apaixonado, porque na época eu estava muito apaixonada. Tem como título Deixa. Deixa teus olhos brilharem, eu quero ver. Deixa teu perfume exalar, eu quero sentir. Deixa teu sorriso alegrar, eu quero admirar. Deixa tua boca me provocar, eu quero beijar. Deixa teu corpo explodir em paixão, eu quero sentir teu brilho, teu perfume, teu sorriso, teu beijo, teu corpo. Deixa nossos sentimentos seguirem seus caminhos, eu quero experimentar. Deixa nosso carinho irradiar, eu quero mostrar. Deixa o bater de nossos corações, eu quero escutar. Deixa nossas emoções fluírem, eu quero sonhar. Deixa o amor surgir entre nós, eu quero sentir. Nossos caminhos, nossos carinhos, nossos corações, nossas emoções, nosso amor. Deixa tua vontade liberta, eu quero penetrar seus sonhos. Deixa eu ser tua, eu quero partilhar meus sentimentos. Deixa a alegria ser nossa companheira, eu quero sorrir. Deixa teu corpo me aquecer, eu quero teu calor. Deixa nossa mente perder a razão, eu quero enlouquecer. Pois já não somos dois, já não temos sonhos diferentes, já não andamos em caminhos contrários, somos uma vida em 2 corpos. Temos os mesmos ideais, andamos numa mesma estrada, somos donos de nossos corações. Deixa o amor continuar vivendo, eu quero ter. Deixa ele continuar crescendo, quero ver nossos corações pequenos para suportar. Deixa nossa vida continuar. Eu quero te ver, eu quero te ouvir, quero te sentir, quero te olhar, quero te admirar, quero te tocar, quero te beijar. Eu quero. Deixa. O terceiro poema já é mais recente e se chama De Repente. E de repente a tristeza vem, chega, se instala, fica, calada, muda, sem explicar o estrago que deixa na gente. E de repente a saudade bate, entra, grita, comanda, maldosa, potente, sem prometer trazer para perto quem levou para longe. E de repente a vida é esta,
rápida, monótona, injusta, chega sorrateira, se vai ligeira e nunca se completa. E de repente é outro dia. A tristeza já foi, a saudade também, e a gente segue sem entender o roteiro de um dia após o outro. O quarto poema é bem recente e ainda nem tem título, mas ele diz assim: eu só queria uma vida tranquila, eu só queria um amor de verão, eu só queria descer dessa torre, eu só queria matar o dragão. Mas a vida se arrasta devagar e nem sei aonde ela vai me levar. Talvez o caminho saiba de mim antes de eu saber onde ir. Porque nem todo passo precisa de pressa, nem todo medo é para fugir. Se não for hoje, vai ser depois. O tempo também sabe cuidar. Às vezes, viver é só ir e deixar a vida se ajeitar. E aí você pediu 4 poemas, mas eu vou ler 5, porque esse aqui é bem pequenininho. Ele se chama Laço e diz assim: dançamos, foi pele, foi braço, foi abraço e por fim, o laço que nos amarrou. Para finalizar o sarau, eu trago meu poeta preferido, Carlos Drummond de Andrade, com a poesia Canção Amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como 2 olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo como quem ama ou sorri, no jeito mais natural, 2 carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Franci, falando de sonhos, o que você ainda deseja viver, publicar ou experimentar como poeta que ainda não aconteceu? Bom, sonhos eu tenho muitos, tanto na literatura quanto na vida pessoal, profissional e tal. Como poeta, que eu já disse que eu não me considero poeta, mas eu quero publicar um livro de poemas, né? Eu quero juntar todos esses poeminhas que estão espalhados por aí em agendas, em cadernos, e eu quero realmente publicar um livro com os meus poemas. É, e tem projetos literários, eu tenho vários, assim, eu tenho uma lista de mais de 30 livros, né? Já são ali premissas, ideias de livros, e eu não sei se vai dar tempo nessa vida eu escrever todos esses livros, porque todo dia surge uma ideia nova. Mas tem um projeto também que há muito tempo eu queria fazer, que não está relacionado à poesia, né? Uma série de contos que eu tenho, e eu queria transformar esses contos em uma série realmente de audiovisual. E, assim, todos os livros, quando eu estou escrevendo os meus livros, é bem interessante isso, porque sempre que eu estou escrevendo os meus livros, na minha cabeça, eu fico visualizando aquela história já passando na tela, como se fosse um filme. Então, eu gostaria muito, né, de ter pelo menos um dos meus livros, assim, transformado em filme. E uma particularidade minha é que eu sou completamente apaixonada por cinema, assim, se eu pudesse, todos os dias eu ia ao cinema. E eu tenho planos ainda de fazer uma faculdade de cinema ou um curso de cinema e de desvendar esse mundo aí do audiovisual. Eu gosto muito do audiovisual. E talvez de juntar, conectar aí literatura com audiovisual. Acho que esse é um dos meus sonhos, assim, que eu tenho. Além de publicar, de escrever todas as histórias aí que tem na minha cabeça, que tem nesse meu caderninho, eu acho que seria esse, assim, o de publicar o meu livro de poemas e de transformar pelo menos um dos meus livros, né? Eu queria todos, mas vamos colocar os pezinhos no chão e imaginar pelo menos um deles se transformando em filme, em audiovisual, é algo que eu queria muito. Franci, vamos fechar o programa de um jeito bem poeticamente?
Traz pra gente aquele poema que, na sua opinião, tem o poder de arrepiar o corpo e a mente de quem ouve. Eu vou finalizar com um poema que eu tenho um carinho muito especial por ele, porque eu não sei de onde foi que eu tirei tantos adjetivos e tanta coisa para falar de um beijo. Mas o poema é exatamente o beijo. O beijo é a expressão de um desejo, do que sinto quando te vejo, do fogo que arde em meu coração. O beijo pode ser forçado, espontâneo, estalado. Ah, se você soubesse quanta coisa se esconde por trás de um beijo. Uma emoção retraída, uma vontade proibida, uma curiosidade, um sonho, uma loucura, uma perdição. O beijo é assim, o encostar de lábios cheio de magia, sinônimo de amor ou de orgia. Realidade? Fantasia? Dir-lhe-ei, quem sabe, um dia. O beijo pode ter gostos diferentes. Chiclete, chocolate, morango, abacate. Pode não ter gosto também, se quem beija não é ninguém. Pode ser descarado, inocente, safado, cretino, sacana, triste, sorridente, meigo, doce, sobrenatural. Pode ser na rua, na chuva, na praça, na igreja, na esquina, em cima do altar, em cima da cama, no meio do mar, no claro, no escuro, num dia ensolarado, numa noite fria ou num céu estrelado. Debaixo da chuva, na onda do mar, ao som do chuveiro, onde mais se imaginar. O beijo não enjoa. Quanto mais se ganha, mais se quer beijar. O beijo é alimento para a alma, é remédio que acalma, te faz relaxar, é droga que te deixa tonto, destrói a concentração, enlouquece a vida, arrebenta o coração. O beijo pode ser discreto, escandaloso, com barulho, em silêncio, consciente por engano, roubado em consenso. Pode ser longo, pode ser breve, na sauna ou na neve. Pode substituir palavras, fazer discursos em silêncio. Pode unir ou separar, trazer paz ou aterrorizar. O beijo é algo estrondoso, é um gesto caloroso, uma atitude suspeita. É um álibi perfeito para um coração em chamas, é um incêndio mortal, o confronto final. O beijo é ardor para os namorados, segurança para os filhos, entrega para os pais, saudade para os amantes, desabafo para os carnais. O beijo é tudo de bom. Numa tarde fria e escura, onde o coração para acelerado e a pele respira o ar contagiado de um amor distante que de repente chegou. O beijo é um convite ao pecado, uma súplica, um chamado. O beijo é um desacato, um amigo sem rosto, um inimigo sem retrato. O beijo é uma riqueza de detalhes, uma troca de olhares, um simples complexo, uma coisa sem nexo, uma louca sensação. O beijo não tem origem, pertence ao depravado, ao insano e à virgem. Provoca suor, vermelhidão, lágrimas, vertigem. O beijo é cruel, mas pode ser doce como mel. É um carrasco sem compaixão, é um tornado, um vulcão. O beijo me traz para ti ou te afasta de mim. É um insulto às ideias originais de quem já não consegue pensar mais. É uma coisa sem compostura que te leva à loucura, à perda da razão. O beijo é uma estrela cadente que viaja inocente pelo céu da boca. É uma lei, é uma infração, é um toque de malícia, sedução. O beijo é ternura, ruptura, desejo, invasão. É tortura, é recompensa, é entrega, é perdão. O beijo é assassinato, é redenção. É o paraíso numa grande paixão. É refúgio, é mistério. É pergunta, é exclamação. O beijo traz de volta amores perdidos, faz da realidade incógnita, ficção. O beijo traduz apego, desprezo, luxúria, traição. Traz um pulsar acelerado a esse pobre coração. Queria eu beijar-te agora, com beijos de todas as definições.
experimentar todos os gostos, sentimentos, emoções. Queria eu beijar-te agora e depois ir embora sentindo na boca um gosto diferente, um sorriso contente que jamais se desmancha, uma calma carente que de outra forma não se alcança. Queria eu beijar-te agora, sem medo, sem receio, sem culpa, sem razão. Ah, como eu queria te beijar agora. Franci, a poesia enche a nossa alma, não é verdade? Se pudéssemos, ficaríamos aqui a tarde inteira só falando de poesia. Mas infelizmente nosso programa de hoje chegou ao fim. E eu convido você, ouvinte, para participar conosco do nosso próximo programa, sempre às terças, às 19 horas, e nosso replay aos sábados, às 15 horas. Te encontro lá. O corpo pede poesia, a mente pede poesia, o coração quer poesia, a vida pede poesia. Poete pede poética, poeticamente, poética, poética, poeticamente. O corpo pede poesia, a mente pede poesia, o coração quer poesia, a vida pede poesia. Poete pede poética, poeticamente, poética, poética, poeticamente. O programa de hoje terminou, mas a gente volta logo mais. Fica na Rádio Literária Mais, fica na Rádio Literária Mais.